TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta sexta-feira, 8 de maio, está no ar. Desde já, obrigada pela audiência e pelo carinho. Vamos começar esta edição falando de solidariedade. A Guarda Civil Municipal de Petrópolis fez nesta quinta-feira e prossegue hoje, sexta-feira, a entrega de alimentos para famílias carentes. São 54 cestas básicas. As doações foram feitas nos bairros Sargento Boining, Chácara Flora, Ciméria, Doutor Tozé, Rua Amazonas, Estrada da Saudade, Rua Nova, Morro da Oficina e também Rua dos Ferroviários. A comandante Cláudia da Conceição, responsável pela mobilização Um Gesto Solidário, entregou pessoalmente os donativos. Além dos alimentos, foram doados kits de inverno com manta, touca, cachecol e meia de crochê e pantufas de moletom. As famílias beneficiadas também receberam máscaras e itens de higiene, como detergente, sabonete, sabão em barra, pasta de dente e papel higiênico para proteção contra o coronavírus. Abre aspas, essas famílias foram indicadas por amigos e pelos próprios agentes e na maioria das doações a gente não avisou antes que iria levar a cesta, mas todos ficaram muito emocionados. Eles não esperavam, mas precisavam. Realmente ganhamos o dia fazendo essas doações e vamos continuar a entrega nesta sexta-feira. Fecha aspas, destacou Cláudia. A iniciativa Um Gesto Solidário continua com a mobilização de agentes e amigos para doação ao Banco de Sangue do Hospital Santa Teresa até a próxima quarta-feira. Vale lembrar que estas cestas básicas são 54 apenas, mas que vai ajudar muitas pessoas. Elas não são doadas à Guarda Civil pela Prefeitura de Petrópolis, não. A Guarda Civil fez uma campanha solidária e arrecadou estes alimentos com pessoas. Aquelas pessoas voluntárias foram lá entregar os alimentos na Guarda Civil. Então, isso não é alimento doado pela Prefeitura. Vamos continuar neste clima bom de solidariedade. A campanha Chopp do Bem, da Associação de Microcervejarias de Petrópolis, arrecadou quase 2 toneladas de alimentos em apenas 1h30 durante a campanha Chopp do Bem, da Associação de Microcervejarias de Petrópolis, que foi realizada na manhã de ontem, quinta-feira, em 2 pontos da cidade, lá em Itaipava e também no Quitandinha. Em sistema de drive-thru, a cada 3 quilos de alimentos doados, o motorista levava para casa 1 litro de chopp artesanal. A iniciativa, que conta com o apoio das Secretarias de Assistência Social e Desenvolvimento Econômico, tem o objetivo de ajudar famílias em vulnerabilidade social que tiveram a renda comprometida neste período de pandemia. Todos os alimentos irão para instituições de caridade e também para cestas básicas, que serão entregues pela assistência às famílias cadastradas. Todas são acompanhadas pelas equipes da Secretaria e passam por uma análise antes de serem incluídas em um cadastro geral. Os postos de troca foram montados no estacionamento do Hortomercado José Carneiro Dias, em Itaipava, e no Palácio Quitandinha. Os motoristas entregavam as doações e pegavam, na hora, o seu litro de chopp artesanal, fabricado pelas cervejarias locais. Para a secretária de Assistência Social, Denise Quintela, toda ajuda é bem-vinda neste momento. Nós já falamos aqui no programa original várias vezes sobre o programa Merenda Certa. O início da entrega dos cartões, essa terceira fase, seria a entrega dos cartões aos irmãos, né? Para você entender, no final da segunda etapa, todos os alunos da rede municipal serão beneficiados, porque os gestores das escolas da rede municipal começaram a retirar os cartões da segunda etapa do programa Merenda Certa, nesta quinta-feira, que foi ontem, né? Na Secretaria de Educação. Eu vou explicar aqui rapidinho. Na primeira fase, mesmo a família tendo 4 filhos, apenas o responsável recebeu apenas um cartão, porque ainda não tinham chegado os demais lotes. Então, agora tudo certo. A família que tem 4 filhos vai receber 4 cartões e assim consecutivamente. O benefício foi entregue aos irmãos dos alunos matriculados na mesma unidade escolar.
No final deste processo, todos os alunos da rede terão recebido um cartão no valor de R$ 70, que deve ser usado para a compra de produtos para o reforço da alimentação neste período em que as aulas estão suspensas na rede municipal de educação. Na primeira etapa, foi entregue uma unidade por família. A divisão ocorreu para que todos tivessem acesso a pelo menos um cartão, já que a empresa fornecedora entregou os produtos por lotes. Com a entrega do último lote, quem possui mais de um filho matriculado na mesma escola vai receber mais de um cartão, um para cada aluno matriculado. Os gestores serão os responsáveis por marcar o dia em que as famílias possam buscar o cartão nas unidades escolares. A recarga acontecerá de forma mensal e a data da próxima recarga será divulgada pela Secretaria de Educação. No final de todo o processo, tanto os alunos dos centros de educação infantil quanto os das escolas, incluindo os que estão matriculados nas instituições que mantêm parceria com o município, terão recebido os cartões. A fiscalização de posturas de Petrópolis autuou a loja Casa e Vídeo, aqui na Rua do Imperador, por causa de aglomeração. A loja estava com a entrada fechada ao público, mas atendendo com fila na porta. Até acabar o decreto municipal para evitar a disseminação do Covid-19, não pode ter aglomeração. A fiscalização de posturas autuou a loja Casa e Vídeo nesta quinta-feira por causar aglomeração na porta. O estabelecimento já havia sido notificado um dia antes e voltou a cometer a mesma irregularidade, abrindo uma porta lateral para fazer entrega de produtos para os clientes, causando filas. A loja pode, no máximo, fazer entrega em domicílio. A unidade de varejo foi autuada em R$ 800 e, em caso de reincidência, a multa será dobrada. O decreto 1103, de 21 de março, estabelece que só estão autorizados a funcionar os estabelecimentos comerciais de atividades consideradas essenciais, o que não inclui lojas de departamento. Apesar de não permitir a entrada de clientes, a Casa e Vídeo estava com a porta aberta para fazer entrega de produtos para os clientes. No entanto, o decreto permite o sistema delivery com entrega diretamente na casa do comprador. E vamos voltar a falar de coisas boas. Recursos da ordem de R$ 600 milhões serão transferidos para a assistência social de todos os municípios a partir de hoje, sexta-feira, dia 8. A transferência do dinheiro é referente aos meses de abril, maio e junho e será feita pelo Ministério da Cidadania por meio do Fundo Nacional de Assistência Social e tem por objetivo proteger a população vulnerável, que mais tem sofrido as consequências da pandemia do novo coronavírus. Abre aspas. Vamos fazer o pagamento de uma parcela que vai englobar 3 meses, exatamente para dar condições para o Sistema Único de Assistência Social. É um exército que chamo do bem, próximo de 200 mil pessoas que estão em cada canto do Brasil, levando não apenas alimento e prevenção, mas carinho, conforto e estímulo para a população enfrentar este momento. Fecha aspas, disse o ministro Onyx Lorenzoni. Um segundo repasse será feito em 8 de junho. Serão mais de R$ 600 milhões referentes aos meses de julho, agosto e setembro. Com isso, o total destinado para o fortalecimento da assistência social visa cofinanciamento do Sistema Único de Assistência Social e chegará a R$ 1 bilhão e 200 milhões. Os recursos foram garantidos na medida provisória número 953, publicada em 16 de abril, que abriu crédito extraordinário de R$ 2 bilhões e 500 milhões. De acordo com o Ministério, outra parte dos recursos será destinada para os municípios atuarem em 3 frentes: aquisição de equipamentos de proteção individual, as EPIs, para as equipes de assistência social, compra de alimentos para as instituições que cuidam de idosos, além de orfanatos e ações de acolhimento e abrigamento de moradores de rua. O anúncio da aplicação desses recursos foi feito no dia 30 de abril. Todos os dias aqui no programa original, nós passamos para você um resumo do avanço do Covid-19 no país, no estado e aqui em Petrópolis. Com 9.888 registros confirmados da Covid-19 nas últimas 24 horas, o Brasil chega a 135.106 contaminados e passa a Turquia em número da Covid. Ao menos 9.146 pessoas já morreram em decorrência da doença no país. Vamos para os números. Desse total, 610 óbitos foram confirmados ontem pelo governo. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registra até esta quinta-feira 14.156 casos confirmados
e 1.394 óbitos por coronavírus no estado. Ainda 570 óbitos em investigação. Até o momento, entre os casos confirmados, 8.300 pacientes se recuperaram da doença. A Secretaria Estadual de Saúde esclarece que os óbitos confirmados não refletem óbitos ocorridos de ontem para hoje. Em Petrópolis, mais 4 mortes por contaminação de Covid-19 foram notificadas à Prefeitura nesta quinta-feira. Até agora, 205 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus, 235 estão em análise, 83 internadas, 71 pessoas recuperadas e, até o momento, o município contabiliza 17 óbitos. Vale lembrar que falamos aqui dos números no país, no estado e em Petrópolis, números que viram estatística, mas que não são números para as famílias que perderam seus parentes e pessoas no mundo inteiro também estão perdendo seus entes queridos. Portanto, vamos nos cuidar e também zelar pela vida do próximo. Faça isolamento, se for às ruas, use máscaras, faça a sua parte. Você precisa de cuidados para o seu bichinho de estimação? Um Vet Patas e Pelos. Pessoal, não percam aqui no programa original, toda sexta-feira, o quadro Original Esportes, falando sobre esporte, sobre todos os esportes. Comigo, Eduardo Antunes. O calendário para pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600, que será feito a partir da semana que vem, deverá ser divulgado hoje, sexta-feira. A informação foi dada ontem, quinta-feira, pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, em reunião virtual da Comissão Mista de Deputados e Senadores que acompanha as medidas do governo federal para o enfrentamento da Covid-19. O ministro Onyx Lorenzoni informou também que uma parceria com os Correios está prestes a ser anunciada. Segundo o ministro, a ideia é que a empresa auxilie pessoas que não têm acesso à internet a fazer o cadastro para receber o benefício. O auxílio está previsto para ser pago em 3 parcelas até junho, mesmo quem não recebeu ainda a primeira parte e se enquadra nos pré-requisitos do auxílio, poderá receber as 3 parcelas. Se você costuma usar o transporte público para outros municípios, preste atenção. Passageiros e trabalhadores de ônibus intermunicipais, trens, metrô e barcas terão que usar máscaras no interior dos veículos a partir de hoje, dia 8, sexta-feira, em todo o estado do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada pelo governador fluminense Wilson Witzel e publicada em decreto na última quarta-feira, dia 6. O objetivo é evitar a disseminação do novo coronavírus que provoca a pandemia de Covid-19. A doença já provocou 1.394 mortes em todo o estado. Mais de 14 mil casos foram confirmados. Na cidade do Rio de Janeiro, o uso de máscaras em transportes públicos e dentro de estabelecimentos comerciais já era obrigatório desde o dia 23 de abril. Vamos conferir agora as notícias de polícia. Policiais civis da 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava cumpriram nesta quinta-feira 3 mandados de prisões temporárias expedidos pela primeira vara criminal de Petrópolis. Os suspeitos são acusados de assassinar a tiros Natan Gama Vieira em abril deste ano no Castelo São Manuel, em Correias. A ordem da morte partiu de um homem de 56 anos que está preso desde 2017 em um complexo penitenciário de Bangu e comanda, segundo a Polícia Civil, a venda de drogas em várias comunidades de Petrópolis. Ainda de acordo com os agentes, a morte de Natan foi encomendada por ele ter vendido entorpecentes sem a permissão do acusado, que já estava preso. Os 2 executores da vítima foram detidos na última quinta-feira na região de Vila Rica, em Pedro do Rio, e levados para a delegacia, onde estão à disposição da Justiça. O veículo usado no crime também foi apreendido pelos policiais, junto com uma grande quantidade de material que comprova a participação dos acusados no assassinato. Em conjunto com a Subsecretaria Operacional da SEAP, foram cumpridas também buscas no presídio onde o mentor do crime cumpre pena e que, de acordo com a Polícia Civil,
é compadre de Fernandinho Beiramar. Lá foram encontradas mais provas da ligação dele com os executores. A Secretaria de Polícia Civil, por meio da 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, realizou nesta quinta-feira o cumprimento de um mandado de prisão preventiva contra um homem de 28 anos pelo crime de roubo majorado. A prisão ocorreu por volta das 8 horas da manhã. A equipe policial se dirigiu até a servidão João de Almeida, no Vicente Rivete, e depois de montar um cerco na residência do acusado, conseguiu localizar o suspeito. Ele estava escondido embaixo de uma cama quando recebeu voz de prisão. O homem é acusado de um crime que ocorreu no dia 28 de março. Na ocasião, ele e um comparsa abasteceram a motocicleta em que estavam no posto Genial, localizado na Avenida Barão do Rio Branco, e após pagarem pelo combustível, anunciaram o assalto. Eles roubaram R$ 992,28. No mesmo dia, os dois assaltaram outro posto de gasolina em Correias. O segundo envolvido no roubo já havia sido preso em flagrante por tráfico de drogas no dia 15 de abril. A quarentena impossibilita que as pessoas realizem uma série de tratamentos e cuidados que são do cotidiano de muitas pessoas, principalmente das mulheres. Um destes serviços é o designer de sobrancelha. Quem está com a sobrancelha bagunçada ou acabou fazendo besteira na tentativa de ajeitar em casa, e aí o que acontece? Para ajudar você a se virar melhor, hoje a gente vai ter a colaboração da estilista, maquiadora e designer de sobrancelha, Natália Dutra, que vai dar dicas sobre como deixá-las mais bonitas e sem estragos durante o período de reclusão. Eu sou professora de moda, trabalho com consultoria de imagem, trabalho também com camuflagem de olheiras, estrias, micropigmentação de sobrancelhas, boca, entre diversas outras. E trabalho também com maquiagem. Nossa, Natália, muita coisa que você faz. Não, no final tudo se encaixa. Beleza e moda tem tudo a ver. E eu tenho um canal no IGTV do Instagram, que é o meu arroba Nath Dutra, que se chama Eu Mesma e Nath Dutra. E eu dou várias dicas para o consumidor final, que são vocês, sobre maquiagem, sobre sobrancelhas e muito mais. E também dou dicas para os profissionais da área, dessas áreas de beleza e de moda, sobre diversos assuntos muito interessantes para os profissionais. Bom, a pedido da Beth de Oliveira, eu vou fazer um vídeo para vocês hoje sobre sobrancelhas. Como que a gente consegue manter as nossas sobrancelhas na quarentena sem estragar o design? Atenção, não mexa no design. O design fica a cargo da sua designer, só ela pode mexer. Só que existem alguns truquezinhos que a gente pode utilizar para conseguir retirar os pelos no lugar certo. Não é difícil, precisa de alguns materiais específicos que eu vou passar para vocês, tá? Então, muita atenção na hora de fazer, não se exalta e comece a tirar mais, porque não vai dar certo. E se também for de interesse de vocês, deixar crescer um pouquinho mais enquanto a gente está de quarentena e pode ficar em casa. Eu espero que vocês gostem, então vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, vamos para a lista de material, tá? O que eu preciso que vocês tenham em casa? Uma linha, pode ser linha de costura, pode ser fio dental, pode ser linha de pipa, tá? Mas preciso que vocês tenham uma linha. Eu preciso que vocês tenham pinça, tesourinha. Se não tiver dessa pequenininha e curtinha, não utiliza aquela grandona que vocês vão acabar cortando coisa errada, tá? Então, o cortar não é tão necessário assim. Mas se tiver uma tesourinha pequenininha, perfeito. Precisamos de lápis preto, pode ser lápis de olho preto, não tem problema, tá? Eu aqui vou utilizar uma caneta branca, mas vocês podem utilizar lápis branco também para olhos ou lápis de boca de cor diferente para conseguir ver a linha que a gente vai fazer, que não vai ficar da mesma cor do pelo, porque o lápis preto ele pode ficar da mesma cor do seu pelo, tá? Então precisamos de um lápis branco ou um lápis de boca colorido.
Precisamos de álcool, adstringente, qualquer coisa que vocês tenham para limpar a sobrancelha para poder fazer o procedimento e algodão, tá? Vai ser bem simples, eu vou passar tudo agora para vocês, vamos lá. Nosso primeiro passo é fazer a asepsia da sobrancelha, então deixa bem limpinho com adstringente ou com qualquer outro produtinho de limpeza que você tem em casa. Se você tiver uma escovinha em casa, penteie a sobrancelha toda para cima. Agora chegou o momento da marcação. Pegue uma linha e corte um pedaço do tamanho de um lápis. Pegue o lápis de olho e passe contra o dedo para manchar a linha. A gente precisa sujar a linha de preto. Com o lápis de olho vai ser mais fácil porque ele é mais cremoso do que esse que eu estou utilizando. Pegue essa linha e marque no início da sobrancelha, bem onde termina o ossinho. Pode-se ter como base a lateral do nariz. Agora, no finalzinho do nariz e no finalzinho do olho, você passa a linha bem no último pelinho que você tem. A gente está demarcando até onde a gente pode tirar. E passe também no início do pelo, ou seja, na raiz dos pelos da sua sobrancelha. Em seguida, pegue o lápis branco e faça uma linhazinha bem no início da raiz dos pelos. Agora estenda essa linha até o final da sobrancelha que a gente marcou primeiramente com a linha. Em cima também. Veja que eu coloco bem para cima a linha para não ter erro. Penteie e corte somente na parte de cima. De forma nenhuma jogue para baixo e corte a parte de baixo. Penteie e faça a mesma coisa do outro lado. Agora vamos começar a retirar os pelos. Perceba que a pinça age a favor do nascimento do pelo, nunca ao contrário, sempre puxando para onde ele cresce. Sempre embaixo da linha, respeitando todas as linhas de marcação. Ei pessoal, eu espero que vocês tenham curtido. Uma dica extra por favor, não passem nenhum tipo de lápis cremoso ou creme nas sobrancelhas. Passem sombra em pó ou lápis dermatográfico que a gente compra na papelaria. Por que eu digo isso? Porque todo lápis cremoso, esses mesmos que falam que é para sobrancelha, eles entopem os poros e apodrecem. Então ele é o causador de muitas vezes a nossa sobrancelha ter os pelos caindo frequentemente. Então não passem, tá? Utilizem uma sombrinha marrom para dar acabamento, tirem os pelinhos só de fora e sigam esses passos que vai dar tudo certo. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Beth. Obrigada, programa original. Um beijo. Boa quarentena. Então, gostaram? Eu acho que é um grande auxílio. Por exemplo, eu que tenho sobrancelhas, que eu gosto muito das minhas sobrancelhas, mas eu estou meio perdida. Estou há 2 meses sem a minha designer, a pessoa que fazia, né? E está lá de isolamento, certíssima. A Lívia, da Clínica Tempo Corpo, deixava minha sobrancelha linda. Eu estou me virando sozinha, penteando, cortando, com medo de estragar. E hoje as dicas da Natália, com certeza, depois eu vou assistir de novo. Vai ajudar e muito. Quero segunda-feira estar com as sobrancelhas aqui mais bonitas. E para você que precisa de cuidados com o seu pet, Hospital Unvet Patas e Pelos. Toda quinta-feira, aqui no programa original, não percam, no quadro Seus Direitos, dicas e esclarecimentos jurídicos, comigo, Daniel Vasconcelos. Toda mãe tem uma missão: plantar o amor e colher a esperança. Amor que transforma e renova, consola e inova, que edifica e ilumina, redime e sublima. Esperança que espera o tempo certo de cada dia, no tempo certo de cada filho. Matriz Luz Mater.
semente, fruto, madre, filho, vida, mãe. Parabéns, mamãe, pelo seu dia, de cada dia, que é todo dia. E sexta-feira aqui no programa original é dia de esportes, com ele, Eduardo Antunes. Olá pessoal, estamos aqui com mais um Original Esporte, né? Com as notícias do esporte da cidade. E hoje eu estou recebendo aqui um amigo meu, né? Um vereador e um desportista, faixa preta e professor de educação física. Mas isso tudo não são 3, 4 pessoas não. Isso é o Leandro Azevedo, nosso vereador da cidade, tá? Ele é faixa preta e veio aqui hoje para conversar com a gente sobre o esporte na cidade. Em seguida, nós vamos fugir de notícias, as principais notícias do esporte na nossa cidade. O início dos treinos do Serrano para o Campeonato Estadual da Série B1 está previsto para junho, mas a data pode mudar. De acordo com o gestor da Interfute, Kleber Leite Filho, tudo vai depender da evolução da propagação ou contenção do coronavírus, já que nas condições atuais, para ele, se torna impossível dar o pontapé inicial ao trabalho para a competição, que está prevista para começar no dia 15 de agosto. O prazo inicial da Interfute para o começo dos aprontos para a popular segundona é meramente um chute. Na realidade, como o campeonato poderá ter início em agosto, tem a margem para colocar os jogadores para treinar em julho, ao menos 30 dias antes de dar os primeiros pontapés na bola. Caso o mês de maio ocorra aquilo que poucos esperam, a diminuição de casos de coronavírus, é bem possível que joguem para julho o provável início dos treinos. A Federação de Futebol do Rio divulgou no final da tarde desta quarta-feira, dia 6, a tabela da Taça Santos Dumont, o primeiro turno do Campeonato Estadual da Série B1 2020. Em meio à crise do coronavírus, dirigentes da entidade reuniram os representantes dos clubes inscritos na segundona para apresentar a programação dos jogos e ressaltar o protocolo que estabelece o retorno do futebol do Rio. Na tabela divulgada, um fato curioso chama a atenção. O Serrano disputará apenas um jogo em casa, em um sábado. Nos demais duelos, o Leão da Serra receberá seus rivais às quartas-feiras. O único duelo a ser disputado no estádio Atílio Marotti, num sábado, será no dia 12, contra o Nova Cidade. A estreia dos comandados do técnico Maurinho acontece no dia 15 de agosto, contra o Serra Macaense, em Macaé. O Flamengo anunciou no final da noite desta quarta-feira, dia 6, que 3 jogadores do elenco principal do futebol testaram positivo para a Covid-19. Ao todo, o clube testou 293 pessoas e 38 testaram positivo, sendo os chamados positivos assintomáticos. Foram diagnosticadas 11 pessoas que já tinham tido contato com o vírus previamente e se encontravam com anticorpos. Deste grupo, 3 são atletas. Com uma queda de receita estimada em R$1 bilhão em 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus, segundo a empresa Esportes Velo, os clubes brasileiros, cuja maioria já estava sufocada financeiramente, se viram obrigados a reduzir salários dos jogadores para não entrarem em um colapso. Dos 20 clubes da Série A do Brasileirão, 17 terão jogadores, comissão técnica ou funcionários com a remuneração diminuída. Até então, com o orçamento apertado, as agremiações utilizavam o dinheiro das cotas de televisionamento, patrocínio e sócio-torcedor, bilheteria, para tentar arcar com os altos gastos. Sem essa fonte de recursos, em função do corte geral na economia, a solução para 85% dos clubes foi negociar com os jogadores, principalmente os que recebem quantias milionárias. Apenas Atlético Paranaense, Botafogo e Red Bull Bragantino não tomaram medidas semelhantes aos demais. Os jogadores do Real Madrid se reapresentaram no centro de treinamento de Valdebebas, em Madrid, após a paralisação do futebol por conta da pandemia de coronavírus. Os atletas chegaram ao local com proteções como máscaras e luvas e ainda não realizaram atividades.
Neste primeiro dia, o procedimento adotado pelo departamento médico foi apenas de testes contra o Covid-19, que deverão ficar prontos em 48 horas. Caso testem negativo, os jogadores poderão voltar às atividades a partir de sexta-feira. Quando visto meu uniforme, sei que vou ter um dia super legal, pois a minha escola é cheia de pessoas inteligentes e muito carinhosas. Ao chegar, o tio Luiz e a tia Cidé sempre estão lá para nos recepcionar. Eles são os primeiros sorrisos do dia. Ao passar pelos pequenos, ali vejo muita alegria, todo dia de forma diferente. Good morning, goodbye, hello. Tenho certeza que estão na aula de inglês, que aqui acontece todos os dias. Aqui podemos passar o nosso tempo livre, brincando nas quadras, visitando a horta orgânica e o jardim sensorial, ou cuidando dos peixes do nosso projeto Aquaponia. O tempo na minha escola passa muito rápido, pois temos sempre muitas atividades e projetos interessantes para desenvolver. Eu me sinto muito feliz por estar aprendendo cada vez mais e de uma forma tão prazerosa. Gostou? Vem conhecer a minha escola! Pessoal, hoje nós vamos falar na Dica de Esportes sobre a importância do árbitro. Muitas das vezes a pessoa leva seu filho, né? Leva um parente ou até a esposa para assistir um campeonato de futebol, um campeonato de jiu-jitsu, um campeonato de karatê, seja o esporte que for. E o que acontece? Ela senta, começa a assistir e começam as pessoas ao seu redor a xingarem, ofenderem, palavras de baixo escalão, tudo direcionadas a quem? Ao árbitro. Qual o conceito atual, o conceito moderno? É a valorização do árbitro. Isso é algo que não deve ser feito. O árbitro, ele é um amigo nosso. O árbitro, muitas das vezes, é um amigo que começou a praticar um esporte que você gosta, que eu gosto, que nós gostamos. Entendeu? Então, o que acontece? O árbitro, ele se prepara, ele se forma. Ele é como se a gente dissesse assim, uma parte do show, né? Que você vai num campeonato de futebol, né? Seja na sua cidade ou um campeonato grande de pequeno porte, você observa a chegada dos jogadores, você observa a chegada da torcida. E quando chega o árbitro, o pessoal tem a mania de, não, vamos meter o pau nesse cara. Quem é esse cara? E começa a xingar, muitas das vezes até sem conhecer, né? Esse conceito ele é ultrapassado. Tá? Recentemente eu encontrei um amigo que quando ia a campeonatos com ele, campeonato de jiu-jitsu, ele era uma das pessoas que mais ofendia os árbitros. Às vezes o filho dele não estava preparado para uma determinada competição, não se preparava, nunca se preparou, mas na hora de xingar o árbitro ele começava a xingar as determinações que o árbitro fazia com relação à luta. Só que o filho dele não se preparava. Sabe o que o filho dele é hoje? O filho dele é árbitro. Aí eu lhe pergunto, você tem o hábito de xingar o árbitro sem conhecer. E se for seu filho, você vai xingar? Xingar com palavras de baixo escalão o tempo todo? Tá, pessoal? Então essa é a nossa dica de hoje. Vamos valorizar a pessoa do árbitro, porque ele faz parte do show, ele faz parte do show do esporte. Tá ok? Curso Hamlet, inglês e espanhol para todas as idades. Há 39 anos em Petrópolis, liderando o ensino de inglês. Convênios com escolas e empresas. Agora em novo endereço, com instalações mais modernas e ainda mais conforto para você. Rua 16 de Março, 347A. Telefones 2242-0966 ou 2243-4753. Nós estamos aqui recebendo hoje um vereador, né? Um desportista, né? Um cara que batalha, um cara que é meu amigo, amigo de muita gente em Petrópolis, da população petropolitana, pelo trabalho que ele faz, não só fora do esporte, como também no esporte. Então, prazer, Leandro Azevedo, prazer recebê-lo aqui. Então, na verdade, o prazer é meu, já há algum tempo que você convida, a gente já tem uma amizade aí já há um grande Convidei tempo. 10 vezes só. É, e a gente está tendo a honra aí de hoje estar presente aí para poder falar um pouquinho do esporte petropolitano e das lutas, claro, Lógico. né? E desejar uma boa noite a todos que estão nos assistindo. O Leandro, ele é faixa preta de judô, parceiro meu, e eu pertenço à equipe dele de judô, né?
que é a Judô Fitness. Leandro, fala para nós aí, pessoal que já tem muita gente que te conhece em Petrópolis, mas o Leandro Azevedo no esporte. O que você já fez assim nesse seu período de vereador voltado para o esporte? Então, na verdade, nossa história com a política propriamente dita e com o governo, eu trabalhei na última gestão, na Secretaria de Educação, e desde lá o meu envolvimento com o esporte, eu coordenava os esportes, né, do governo federal, os programas do governo federal, e assim eu consegui incutir as lutas em mais escolas, através do Mais Educação e Atleta na Escola, e também a gente teve uma aquisição de 250 tatames com um projeto nosso, meu e do Sensei Vinícius na época. Eu lembro. Que assistiu a um monte de projetos sociais, academias, e hoje a gente ainda utiliza uma área oficial em todos os eventos praticamente da cidade. Sim. Então foi um ponto aí de lutas, fora as outras partes aí dos esportes naquela época. E como vereador, né, a gente tem várias indicações, várias leis aí voltadas para o esporte. Hoje, na verdade, o meu mandato ele é referência como leis para o esporte no estado do Rio, que está no Brasil. Então a gente tem esse entendimento e há pouco tempo também a gente conseguiu uma emenda parlamentar de R$200 mil para os esportes de lutas, para capacitar, para fazer evento e para compra de material, que é o que a gente necessita aí. Agora, né, esses 200 mil, né? Graças a Deus, esses 200 mil aí. Esses 200 mil, você vai poder ter ele na sua mão? Vai ser o Leandro Azevedo? Ou é a Secretaria só de Esportes? Isso é para explicar ao pessoal que muitas das vezes um vereador ele consegue uma verba, mas nem sempre essa verba é administrada por ele. Você pode explicar isso para a gente? Sim, então, na verdade, ela é uma emenda parlamentar, um pedido meu ao deputado Hugo Leal, e que destinou uma parte da emenda dele para lutas. E aí a prefeitura emite um projeto em cima desses 200 mil da proposta que a gente mandou. E aí o Instituto vai ficar responsável de esporte e lazer por gerir, em cima da nossa proposta, esse dinheiro. Então, assim, a gente vai ficar de olho, apesar de a gente confiar naqueles que lá estão trabalhando, para que esse dinheiro seja utilizado da melhor forma possível para alavancar aí as nossas lutas, não só o judô, né, mas as outras lutas também em Petrópolis. Hoje em Petrópolis é uma carência muito grande. A vantagem do Leandro Azevedo, que eu não falei, ele no esporte ele não está só ligado à parte do judô. Ele é professor de educação física. Então, diversas solenidades, ele é sempre chamado, voltado para ser um padrinho da educação física, quer dizer, um vereador que é totalmente ligado ao esporte. E o Judô Fitness? O que você pode falar hoje para a gente aí do Judô Fitness? Quando começou? O Judô Fitness, hoje ele está em vários bairros em Petrópolis. Eu também sou Judô Fitness. É verdade. Mas nós temos lá o Sensei Claudinei, amigo meu, Sensei Leandro, Nelson, Sensei Nelson. Claudinho, lá do Nilo. Claudinho Murilo. Da Fazenda Inglesa, isso? É grande. O Anderson da Fazenda Inglesa, amigo nosso. O que você pode no falar Sertão. Então, na verdade, eu faço judô desde 8 anos de idade. Fui levado para um projeto social por não ter condições de pagar o esporte naquela época e era atrelado junto ao futebol. Na verdade, o meu esporte preferido inicialmente era o futebol. Participei até de campeonatos estaduais aí pelo Serrano, era goleiro. E aí fui paralelamente fazendo judô até me formar faixa preta. Entrei no Exército Brasileiro, fui competidor, alavancou a minha, o meu querer de poder dar aula, de estar em projetos sociais. Em 2002, a gente fundou o Judô Fitness. Eu, na verdade, Vinícius, na época, estava comigo já. E o Judô Fitness hoje é uma das equipes, assim, uma das maiores equipes de Petrópolis. Com certeza, com certeza. E com vários atletas bons aí, agregou vários professores aí bacanas, igual, poxa, você, Antunes, que abrilhantou a nossa equipe. E hoje, na verdade, a gente está aí em mais de 8 bairros aí com o judô em Petrópolis. Isso é uma coisa que eu acho excelente, porque o que acontece? Nós temos professores do Judô Fitness que são formados, Vinícius é formado também em Educação Física, uma excelente pessoa e também um excelente professor. Hoje o Vinícius dá aula no SESC. Tem o Claudinei, que dá aula no São Sebastião, que é o Judô São Sebastião. Isso, Nelsinho. Tem o Nelsinho é na Mosela. São Judas Tadeu. Então, essa equipe toda foi formada por uma pessoa, que ao mesmo tempo que divide o tempo de vereador, divide o tempo também na educação física, né, nos projetos e trabalhando como vereador para o povo. Porque o que é o vereador hoje que a gente sabe? Ele é um fiscal nosso. Ele fiscaliza, ele é um fiscal que fiscaliza o que é feito hoje na prefeitura.
Certo, Leandro? Isso, assim, eu fico mais feliz ainda de ter pessoas igual tem você, que é sextudão, hoje eu sou terceiro, aí vem o Nelsinho, que veio do berço aí do judô, do Sensei Nelson, né, de Jair, Claudinei, que vem daquela turma bem antes também, que me deixa feliz da forma e do respeito com que todos tratam hoje o Judô Fitness. Hoje o Judô Fitness não é mais o Leandro, o Judô Fitness é de Petrópolis, é de todos nós. Então eu cuido, assim, desse judô, com toda a filosofia que, né, o nosso, né, Shihan, mestre maior e que é Jigoro Kano, passou na questão de respeito, de valores, né, de ajuda ao próximo. Então hoje o Judô Fitness está aí para servir a nossa população. Sim, e agora a gente falando um pouco o que a gente tem que falar, nós estamos falando com um desportista, mas a gente tem que falar com o político também. A política hoje em Petrópolis, Leandro, como é que está a política? Qual é o teu sentimento com relação à política hoje? Você agora o vereador, vamos esquecer agora o desportista. Então, na verdade, a minha cobrança sempre é muito grande em qualquer questão relacionada, né, às questões básicas do povo. Eu sou um vereador que sempre estou lá cobrando, né, as questões de melhorias, ao que não está sendo pago, de licitações. Eu sou chato, mas foi para isso, na verdade, que eu fui eleito. Não poderia ser ao contrário. Então, a gente tem vários apontamentos aí importantes, né, de abertura de CPI, de investigações em licitações, e de pedido para as nossas comunidades, que, na verdade, hoje carecem dos serviços básicos, e é público e notório, né, a questão da saúde, e principalmente na educação, que eu vejo, né, e tenho certeza que é o pilar, né, de quem quer trabalhar com a política, de ter hoje como prioridade o zelo e o cuidado e toda a transparência com a nossa educação. É o único meio de transformação da nossa sociedade hoje. Só esse ano, com certeza, além de eu poder estar na escola de fiscalizar a estrutura esportiva, se tem um profissional de educação física, outros profissionais, né? A gente ainda, só esse ano eu consegui fazer 66 fiscalizações em escolas. Então, assim, foram 66 unidades escolares diferentes que eu pude esse ano visitar e fiscalizar. Mas já fui em mais de 100 só na nossa cidade. Pô, muito bom, excelente. Bom, pessoal, Leandro, muito obrigado pela presença. Vou te chamar mais vezes, não só pelo amigo, mas pelo profissional também, pelo vereador, tá? Pelo desportista. Verdade. Queria te agradecer aí a presença. Eu que fico honrado, e principalmente para falar, né, do esporte e da minha profissão, porque hoje eu estou vereador para contribuir, mas eu sou professor até morrer. Poucos dizem isso. Ou com kimono ou com apito. Então isso aí você vai sempre me ver, e principalmente aí mantendo esse respeito maravilhoso aí que o judô nos dá. Com certeza. Me deu a honra de te conhecer, senão não tinha te conhecido. Realmente, nós nos conhecemos e nos ajudou. Muito obrigado, Leandro. Boa noite a todos aí, muito obrigado. Um abraço. Dojo Jita Kyoei, judô para todas as idades. Professores e mestres com altíssima experiência. Totalmente grátis da faixa branca à faixa preta. Sem cobranças de matrícula, mensalidades, diplomas e exames de faixas. Concurso de formação de faixas pretas e graduações superiores. São mais de 50 faixas pretas já formados em Petrópolis. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência, tá? E até a próxima semana. Muito obrigada, Eduardo. E semana que vem tem mais esportes aqui no Original com muitas novidades. O programa Original desta sexta-feira termina aqui. Obrigada pela audiência, pelo carinho. A gente se encontra segunda-feira, se Deus quiser. E Ele há de querer. Até lá.
TVC 16. Aqui você se vê.